Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É no amor de Cristo que nós estamos reunidos para meditarmos a palavra de Deus neste 24º domingo do tempo comum e também fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados ouvintes que me acompanham neste momento da reflexão do Evangelho, também da oração da manhã, dou boas-vindas a todos para este momento. Neste Evangelho, nós percebemos que Jesus, ele resolve uma questão bastante peculiar, principalmente nos nossos dias, mas também no tempo de Jesus. Portanto, quando nós olhamos para a pergunta de Pedro,
quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus, ele responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui nós já percebemos um grande tema que poderíamos passar horas e horas debruçado nestes 2 versículos para tirar uma profunda compreensão. Embora Jesus trata o pecado com tamanha severidade e com tamanho amor que, olhando para a realidade do pecado que nos torna miseráveis, que nos torna imundos, que nos tira da graça santificante de Deus, e olhando para a bondade do coração de Jesus, também a bondade do coração de Deus, nós podemos perceber que o perdão, ele é em uma totalidade. É para dispensar perdão a todo momento. O perdão é algo que não se deve se omitir, não se deve negar o perdão. E quando nós olhamos para a realidade do pecado, o pecado é um mal tão grande, é um mal tão sublime nas categorias do mal. Não digo isso como algo bom, mas algo mal. É tão grandioso dentro de sua categoria que o próprio Deus, o próprio Criador, ele envia o seu Filho como vítima verdadeira para a reparação do pecado. Então, portanto, quando olhamos para a miséria que é o pecado, nós conseguimos compreender quando nós olhamos para a cruz. Somente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pode dimensionar o tamanho do mal que é o pecado. E que, por nós mesmos, nunca iríamos reparar tamanho dano em nossas vidas. Quando nós olhamos para esta realidade do pecado, quando nós olhamos para a miséria do pecado, nós podemos comparar com uma ferida aberta, seja em qualquer parte do corpo, mas como uma ferida de lepra, como uma ferida de leishmaniose, como aquelas feridas que há muito tempo as pessoas chamavam de zipela. Então é mais ou menos neste patamar que nós devemos tratar o pecado. E quando nós vamos tratar esta ferida, que é o pecado, nós devemos nos aproximar de
um excelente profissional da área da medicina que vai chegar em nós e vai tocar naquela ferida e vai arrancá-la e vai limpá-la com profundidade. Vai causar dor? Obviamente que sim. Vai causar muitos males? Obviamente que sim. Porque quando nós imaginamos em relação ao pecado, quão é difícil se afastar do pecado, abandoná-lo, se redimir e voltar para o caminho de Deus. Então, quando nós olhamos para o pecado como uma ferida, é como este tipo de ferida. E aí nós temos que procurar o melhor profissional possível. Seja ele um enfermeiro, seja ele um médico, mas alguém com habilidade e com altíssimo grau de profissionalidade que vai nos tratar. Porque esta ferida, ela deve ser curada de dentro para fora. O bom profissional, ele vai limpar profundamente, tirar todas as supurações, todas as podridões que ali se encontra, para que a cura venha. E quando nós nos encontramos em meio ao pecado e busquemos um orientador espiritual, um diretor espiritual, tem que ser alguém que vai tratar com esta profundidade. Embora nos dias de hoje nós estamos vivendo a decadência de um confessor, de um diretor espiritual, nós vivemos a decadência de um profissional da fé. Podemos tratar assim um profissional da fé, por conta do tudopodismo. Tudo pode, não é pecado. Isso é um exagero. Este é o mal profissional que vai te deixar apodrecer, que vai te deixar ser levado à sepultura. Este é o mal profissional que vai te deixar abandonado na sua miséria e não vai trazer a cura. Porque para ele, quando digo referente ao aspecto do perdão, ao aspecto do pecado, não existe perdição eterna, não existe inferno, não existe purgatório. Tudo está tranquilo. As coisas estão mudadas. Os tempos são outros. A Bíblia é um livro antigo que foi escrito por pessoas radicais, homofóbicos. Então, portanto, não se faz necessário trazer a palavra de Deus como princípio direcionador de minha vida. Basta esta regra que a sociedade impõe, mundanizada. Eu tudo posso. Sou dono do meu corpo, minhas regras, eu que determino tudo. Posso fazer acontecer, posso eliminar, posso matar. Então nós estamos vivendo este tempo e maus profissionais
que nos atendem nos empurrando para o precipício, nos empurrando para o inferno. Quando nós olhamos para a parábola de Jesus, quando nós olhamos para este momento em que Jesus fala do patrão que vai acertar a conta com seus empregados, ele usa de misericórdia. Ele ensina que deve-se ter misericórdia. Embora aquele que recebeu misericórdia não foi capaz de ser recíproco para com o outro, com o seu companheiro. E aí, os amigos contaram ao patrão, o patrão se indignou e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Portanto, esses torturadores representam para nós, seja um tempo de reparação, porque na reparação, no purgatório, não é um lugar de paz, não é um lugar de sossego, tranquilidade, mas é um lugar de sofrimento. É um lugar de dor. Então, se por acaso o pecado ele não for um pecado mortal, pode-se ser reparado no purgatório. É ali que podemos compreender que está estes torturadores. E Jesus finaliza dizendo: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, Jesus nos ensina que o perdão, ele deve ser na totalidade. O perdão deve ser constante. E quantas vezes necessário for, sempre perdoar. Mas aquele que realizou tal ato que merece o perdão, ele também não pode ser uma pessoa que vai a todo momento estar cometendo erros, porque existe uma obrigação do outro de perdoar. Então, a prudência deve reger a nossa conduta. O que nós não queremos para nós, nós não fazemos para o outro. O que nós não desejamos para nós, não desejamos para o outro. Isto é regra de bom viver. Isto é regra de boa conduta. Isto é honestidade. E a honestidade, ela deve ser para conosco, para com o nosso irmão e para com Deus. Porque muitas vezes nós somos tão honestos para com os homens e desonestos para com Deus. Quando nós somos desonestos para com Deus? Quando nós não cumprimos os preceitos de Deus. Aí nós estamos agindo na desonestidade. Então, portanto, peçamos a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo nosso Senhor, que por este santo Evangelho perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Com toda a igreja, com todos os irmãos, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Que Deus os abençoe. Ficai em paz.